Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho aqui para vocês um exercício que requer muita atenção, tá? O exercício é aparentemente simples. Ele está dizendo o seguinte, ó, calcule o pH de uma solução 10 a menos 8 mol por litro de HCl, tá? Então, intuitivamente, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente considera o seguinte, ó, a concentração de H+, é igual à concentração inicial do ácido, porque esse é um ácido forte, né? O ácido clorídrico é um ácido forte, então ele se ioniza completamente em H+ e Cl-. Então, se eu tenho 10 elevado a menos 8 mol por litro de HCl, então necessariamente eu teria 10 a menos 8 mol por litro de H+. Então, a gente faria isso aqui, ó. Concentração de H+, 10 elevado a menos 8, correto? E aí a gente então usa a seguinte expressão, ó, pH é menos log da concentração de H+, como a gente já conhece. A gente aplica então, ó, a concentração de H+, 10 a menos 8, está aqui na fórmula, né? A gente sabe pela propriedade do log, esse menos 8 aqui é um expoente, ele vem para frente, né? E aqui fica menos 8 log de 10. Menos, menos, dá mais, né? Menos com menos dá mais. E log de 10 é igual a 1. Então, pH seria igual a 8. Só que notem o seguinte, percebam o seguinte, ó. Nós temos a solução de um ácido. Então, necessariamente, a solução tem que ter um pH ácido. E a gente sabe que a 25 graus Celsius, o pH neutro é 7. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem algum problema, tem alguma coisa errada, tá? Isso aqui tá errado. Então, se a gente obteve um pH 8, o pH 8 é um pH básico. Então, não é condizente, esse resultado não é condizente com a solução de um ácido forte, tá certo? Então, o resultado que a gente espera aqui nesse caso é um pH abaixo de 7. Muito próximo de 7, porque é uma solução muito diluída, mas tem que ser abaixo de 7, não pode ser acima de 7, porque senão a solução seria uma solução básica, tá certo? Então, a conta precisa ser feita de uma maneira diferente, ok? Bom, então como que a gente resolve apropriadamente esse problema? Bom, pessoal, nós temos o seguinte, ó, o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, né? Então, ele vai se ionizar em H+, e Cl-, tá certo? Então, a gente tem uma concentração inicial do HCl que é 10 a menos 8 mol por litro. Então, ele vai, então, se ionizar em 10 a menos 8 mol por litro de H+, e 10 a menos 8 mol por litro de Cl-. Mas perceba o seguinte, ó, o H+, ele não vem só do ácido. A gente também precisa considerar a autoprotólise da água. A água também sofre um processo de autoionização, tá? Então, a água sofre, tá? Isso aqui, ó, a água sofre autoprotólise, gerando íons H+ e OH-. Então, quando a gente tem uma solução muito diluída, que é o caso de soluções abaixo de 10 a menos 6 mol por litro de ácido, tá? De um ácido forte, a gente precisa considerar, tá? A autoprotólise da água, tá? Quando a gente estiver trabalhando com bases muito diluídas, a gente também precisa levar em consideração essa autoprotólise para a gente não cair naquele erro que a gente viu, tá certo? Então, olha só, essa concentração aqui, ó, 10 a menos 8 de H+, na verdade, não é a concentração do equilíbrio, porque também precisa levar em consideração a concentração de H+ que veio da água. Então, eu vou colocar aqui o valor de X, tá? Então, eu tenho, ó, 10 a menos 8, né, mol por litro de HCl, vai gerar íons H+, e 10 a menos 8 mol por litro de íons Cl-. Nesse caso, é do Cl- mesmo, tá? E no caso aqui do H+, eu vou colocar um valor X e a gente vai descobrir que valor X é esse, tá? Então, aqui, ó, no equilíbrio, eu vou ter X mol por litro de H+, tá? A mesma concentração. Eu vou dizer que a concentração de OH- é Y, tá? Olha só, aqui a gente está falando da autoprotólise da água. A constante de autoprotólise da água é o Kw. Como que a gente calcula isso? É simplesmente a concentração no equilíbrio de
concentração de H+, vezes a concentração de OH-, certo? Aqui eu tenho que a concentração de H+ é X e a concentração de OH- é Y. E na temperatura de 25 graus Celsius, o kW da água, pessoal, vale 10 elevado a menos 14, ok? Então, eu já tenho uma expressão, x vezes y é igual a 10 elevado a menos 14. Mas a gente precisa levar também em consideração um balanço de cargas, tá? Olha só, a concentração de íons H+, precisa ser igual à concentração de íons OH- mais a concentração de íons Cl-, tá? Então, a gente precisa ter que a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas, porque a gente precisa manter a neutralidade elétrica do sistema, tá certo? Então, olha só, a concentração de H+ é X. A concentração de OH-, tá? A gente viu aqui que é o Y. E a concentração de Cl- é o 10 a menos 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 a menos 8. Então, a gente tem duas expressões agora. X é igual a Y mais 10 elevado a menos 8. E XY é igual a 10 elevado a menos 14. Tá? Por essa expressão aqui, pessoal, a gente pode dizer que o Y é igual a 10 elevado a menos 14 dividido por x. Tá? Eu vou pegar o x aqui dessa expressão, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, agora eu posso substituir o valor de y aqui nessa outra expressão. Ó. X é igual ao y mais 10 elevado a menos 8. Mas o y é 10 elevado a menos 14 sobre x, que é o que eu vou substituir. Ok? E agora eu vou multiplicar aqui, ó, por x para tirar esse x aqui, ó, do denominador. Então, multiplicando toda a expressão, eu vou ter aqui x vezes x ao quadrado, igual a 10 elevado a menos 14, tá? Quando eu multiplico essa fração aqui por x, eu vou eliminar o x aqui, né, do denominador. Então, vai ficar só 10 elevado a menos 14. E 10 a menos 8 vezes x vai dar 10 a menos 8x. Ok? Percebam agora que eu tenho uma equação do segundo grau. Então, eu vou organizar uma equação tradicional, tá certo? Então, eu vou ter ó, x ao quadrado, vou passar tudo isso aqui para o primeiro membro, tá? E deixar igualado a zero. Então, aqui fica menos 10 elevado a menos 8x, menos 10 elevado a menos 14, igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Então, a gente precisa resolver essa equação do segundo grau, tá certo? Agora, para a gente resolver essa equação do segundo grau, nós vamos usar, né, Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b aqui vai valer 10 elevado a menos 8. Então, isso ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10 elevado a menos 14. Então, menos 10 elevado a menos 8 dá 10 elevado a menos 16. Aqui fica menos com menos, dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10 elevado a menos 14. Tá certo? Se a gente somar esses dois números, a gente vai obter 4,01 vezes 10 elevado a menos 14. Agora, o valor de x vai ser x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos b. Aqui eu tenho menos 10 elevado a menos 8, mais ou menos a raiz de delta. Nesse caso aqui, raiz de 4,01 vezes 10 elevado a menos 14. Tudo isso dividido por 2a. Então, 2 vezes 1. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, menos com menos dá mais. Então, dá 10 elevado a menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 4,01 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Essa raiz quadrada aqui, pessoal, aproximadamente, né, usando uma calculadora, dá 2,0025 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso aqui dividido por 2.
Pessoal, então aqui eu tenho o x' e o x duas linhas, tá? O x', eu vou aqui usar a soma e o x duas linhas eu vou usar a diferença, tá? Então, olha só, x', 10 a menos 8, mais 2,0025 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2. Então, x' vai ficar o seguinte, ó, somando esses dois números, pessoal, ele vai dar o seguinte, ó, 2,1025 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Dividido por 2, isso dá 1,05 125 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Então, o valor de x aqui, ó, 1,05 125 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, a concentração de H+, que a gente viu que era o x, é justamente esse valor, 1,05 125 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Tá certo? Olha só, o x duas linhas, pessoal, seria o seguinte, ó, seria aqui, ó, usando o sinal negativo. 10 a menos 8 menos 2,0025 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2. Mas nesse caso, pessoal, o resultado dá 1,9025 vezes 10 elevado a menos 7. Então, perceba que aqui, ó, no caso do x duas linhas, eu tenho um resultado que é negativo. E a concentração de H+ não pode ser um valor negativo, tá? Então, essa raiz aqui não serve para o nosso problema, tá? Então, só essa primeira raiz aqui que eu encontrei, que foi o x', tá? Então, a concentração de H+, de fato, nesse caso, é 1,05 125 vezes 10 elevado a menos 7. E agora a gente, então, vai aplicar, ó, pH menos o log, né, da concentração de H+. Então, fica menos o log de 1,5 125 vezes 10 elevado a menos 7. E quando a gente faz isso, pessoal, a gente precisa usar uma calculadora, a gente vai obter aproximadamente 6,98. Então, esse, pessoal, é um resultado que faz sentido. Aqui no problema a gente está falando de uma concentração muito baixa, né? A gente está falando de uma solução muito diluída de um ácido forte, tá? Então, a gente espera que o pH seja abaixo de 7, porque a gente está falando de um ácido, tá? Mas a gente não espera que seja muito abaixo de 7, não, tá? Tem que ser abaixo de 7, porque é ácido, mas tem que ser próximo de 7, porque a solução é muito diluída. Então, esse valor aqui, 6,98, está condizente com esse fato, né? A gente está falando de uma solução bem diluída. Eu trouxe esse exercício aqui para mostrar para vocês como que a autoprotólise da água acaba sendo muito importante quando a gente está falando de soluções muito diluídas, tá? Se a gente não levar em consideração, a gente acaba levando resultados muito errados, tá certo?